ontem, hoje e o será eternamente? Você crê ou não? Você crê que essas expressões de milagres Jesus ainda continua fazendo, continua operando no nosso meio? Fala para quem está do seu lado e fala assim: Jesus ainda faz milagres. Amém? Você crê de verdade nisso? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 41. Isaías capítulo de número 41. Eu quero falar um pouco hoje sobre, aproveitando, né, essa ilustração, Deus é contigo, mas é uma pergunta, não uma afirmação. Pergunte para quem está ao seu lado: Deus é contigo? Isaías 41, versículo de número 8. Pega meu óculos, está lá em cima, lá, por favor. Eu acho. Isaías 41, 8 vai dizer assim: amém? Todos encontraram? Vocês estão aqui? Glórias a Deus. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques o que lutam contra ti, não os encontrará, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Amém? Tremenda essa passagem. Já li ela algumas vezes. Para melhor assimilação, vou ler ela novamente em uma outra linguagem, né? Com a Bíblia, a mensagem, para você talvez assimilar de forma mais profunda e ver o quão importante é esse texto. Obrigado, lindão. Vai dizer assim: mas você, Israel, é o meu servo, você é Jacó, meu primeiro escolhido, descendente do meu bom amigo Abraão. Eu trouxe vocês do mundo inteiro, chamei-os dos cantos mais obscuros da terra, dizendo a cada um: você é meu servo, está do meu lado, eu escolhi você, não abandonei. Não entre em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou o seu Deus. Vou dar forças a você, eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. Podem contar com isto. Todos os que perseguiam vocês vão acabar lá fora, no frio, totalmente derrotados. Os que trabalharam contra vocês acabarão de mãos vazias. No fim, não terão nada para mostrar. Quando saírem por aí procurando seus antigos adversários, vocês não vão achar ninguém. Não haverá nem sinal deles, nem mesmo uma lembrança. É isso mesmo, porque eu, o Eterno, seguro vocês pela mão e não vou soltar. Estou dizendo a vocês: nada de pânico. Estou aqui para ajudá-los. Você se sente como verme insignificante, ó Jacó, não tenha medo. Amém? Vou ler só até aqui. Amém, queridos? Conseguiu entender a magnitude desse texto? Aquilo que o Senhor afirma ao meu respeito, ao seu respeito, você conseguiu compreender isso? Sim ou não? Porque essas informações, ela está falando sobre mim, está falando sobre você. Tudo o que está descrito nas Escrituras Sagradas precisa nos inspirar, nos encorajar, nos confrontar. É sobre nós, é sobre o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. É sobre você, é sobre nós. A história de Jesus, o relato de Cristo é algo que continua operando, que continua transformando, que continua edificando as nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor é atemporal. Nós precisamos entender isso. E hoje nós precisamos sair daqui com convicção que de fato Deus é conosco, apesar das nossas crises, apesar dos nossos medos, apesar das nossas inconstâncias, das nossas aflições.
Deus, Ele é comigo, Deus, Ele é com você. Amém? Então fale para quem está do seu lado, Deus é contigo. Fala para quem está do seu lado, você é escolhido. E de fato nós somos. Fala para ele que talvez ele não acredite nisso, que ele é escolhido. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós acreditamos, ó Deus, plenamente, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor continua a fazer no nosso meio. Nós acreditamos, ó Deus, que o poder ilustrado, Senhor, nesse teatro, Senhor, continua fluindo, continua, Senhor, transbordando no nosso meio, e nós entendemos que o Senhor continua operando milagres em nós e através de nós. Pedimos ao Senhor, Pai, nessa noite, no nome poderoso de Cristo Jesus, que o Senhor nos esvazie das nossas convicções, para que possamos, ó Deus, entrar nas Tuas Escrituras e entender, ó Deus, que aquilo que está descrito é sobre nós, para que possamos, ó Deus, crer, para que possamos, ó Deus, nos moldar a Tua graça, a Tua perfeição, Pai. Senhor, tira do nosso meio toda a incredulidade, Senhor, toda a frieza espiritual, Senhor, todo roubador de palavra, Pai, em nome de Jesus, toda inquietação, toda perturbação, toda aflição, toda angústia, todo medo, seja paralisado agora em nome de Jesus, seja neutralizado em nome de Jesus, toda dor, todo incômodo, Senhor, que nos impede de focar, ó Deus, nas Tuas Escrituras, nós repreendemos e declaramos, ó Deus, na liberdade do Teu Espírito, Pai, que o Senhor tem toda a autoridade, todo o domínio, nós não precisamos falar isso, Senhor, para que o Senhor ministre aos nossos espíritos, no nome poderoso de Cristo Jesus. E você que crê, diz. Agora fala para quem está do seu lado, já falei isso? Eu te abençoo em nome de Jesus? Fala mais uma vez, abençoe nunca é demais. Fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Então, queridos, nós somos escolhidos, amém? Você é escolhido, eu sou escolhido, nós precisamos ter essa convicção, amém? Nós somos escolhidos por Deus a fim de manifestar, a fim de cumprir um propósito. Talvez você já esteja enfadado de tanto ouvir isso, mas é uma realidade presente, é uma realidade atual. Nós fomos escolhidos, nós somos escolhidos. E esse texto de Isaías, que nós acabamos de ler, é um texto tremendo, que ele diz assim, olha, que Deus é conosco para nos sustentar, diga amém. Deus é conosco para nos sustentar, para nos prover, irmãos, isso é lindo demais. Esse texto diz assim, que Ele é conosco para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos amparar, diga amém. Esse texto diz que Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é com você para nos fortalecer. E quantas vezes, irmão, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, porque a circunstância do dia a dia, as situações do dia a dia vão nos enfraquecendo, nós vamos cedendo às pressões, mas o Senhor conosco, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, diga amém por isso. E Deus, irmãos, Ele é conosco para nos trazer salvação, diga amém por isso. Então Deus é conosco, e nós precisamos ter essa certeza, né? Que Deus, Ele é soberano, Ele está no mais alto e sublime trono, mas ainda assim, Ele zela por nós, Ele zela por mim, Ele zela por você, Ele é conosco, e nós precisamos entender isso e decidir isso. A noite da decisão, o culto da decisão foi ontem, mas ele perpetua, porque todos os dias nós precisamos decidir por Jesus, amém? O culto, festa do céu, foi ontem, mas todos os dias há festa do céu, festa no céu, quando nós nos posicionamos, amém? Então leia comigo mais uma vez o versículo 10, repita comigo, por isso, não temas, porque eu estou contigo. Só isso, irmãos, ó, aleluia. Só esta epícore aqui, irmãos, já é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Continuando, diga comigo, não te assustes, porque sou o teu Deus. Irmão, só isso aqui, ó, também já é para nós glorificarmos. Algumas traduções vai dizer assim, que nada nos assombre, né? Ou seja, que nós não ficamos olhando ao redor, que nós não ficamos olhando a circunstância, porque Ele é conosco. Continua comigo, diga, eu te fortaleço, ajudo e sustento. Só isso, irmãos. Aleluia. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. E Ele diz assim, olha, com a mão direita da minha justiça. E quem está dizendo isso, não temas, irmãos, não sou eu, não é qualquer um, é o próprio Deus. Irmãos, se nós devemos levar em consideração a palavra de alguém, deve ser a palavra do soberano.
E Ele está nos afirmando, sem variação de dúvida, sem sombra de dúvida, há uma certeza, há uma palavra rema, liberada, já liberada, não temas. Amém? Esse texto faz sentido para você? Sim ou não? Faz sentido para você saber que você é escolhido de Deus? Faz sentido para você, querido, saber que é uma verdade que Deus te sustenta, que Deus te fortalece, que Deus te protege, que Deus te provém? Faz sentido para você tudo isso? Sim ou não? Fala comigo. Você entende que esta passagem são verdades ao meu respeito, ao meu respeito não, porque eu acredito. Fala sobre você mesmo. Você acredita que essa passagem são verdades ao seu respeito? Sim ou não? Quantos creem? Levanta as mãos. Então vamos lá. Algumas indagação. Se Deus é contigo, por que você se auto-sabota? Se Deus é contigo, se você entende que Deus que te fortalece, que Deus te consola, que Deus te sustenta, que Deus te protege, por que você, irmão, não acredita em você mesmo? Por que você conta mentiras para você mesmo? Por que você desacredita de você mesmo, sendo que Deus acredita em você? Por que você vive se vitimizando? Deus é contigo? Fica com a cara de assustado agora. Porque se Deus é contigo, por que nós nos auto-sabotamos? Porque não é o inimigo que nos sabota. Não é Deus que não acredita em nós. Não é Deus que nos despreza. Nós acabamos de ler aqui convicções que Ele é conosco em todo o tempo. Diga, Deus é comigo em todo o tempo. Então por que, irmãos, nós mentimos para nós mesmos? E não apenas mentimos, mas nós acreditamos nas mentiras que nós contamos para nós mesmos. Que mentira, pastor? Que não é possível. Que eu não presto. Que eu não sei de nada, que eu não presto para nada, que eu não vou chegar a lugar nenhum, que eu nasci para sofrer, que a minha vida é uma miséria mesmo. Por que nós declaramos isso ao nosso respeito, se nós temos convicção, e você afirmou comigo, você aferiu comigo que Deus é com você? Por que, irmãos, que nós entramos nessa neura? Se Deus é aquele que nos ajuda, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos sustenta, por que nós entramos nisso? Por que nós acreditamos nisso? Pergunta para quem está do seu lado, mas por quê? Irmãos, porque isso é uma tese. Precisamos ser estudados, porque se nós, irmãos, declaramos que Deus nos sustenta, e nós cremos que Deus é conosco, por que nós questionamos? Por que nós, muitas vezes, irmãos, duvidamos disso? Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E eu estou falando alguma coisa que não seja real. Nós mesmos nos sabotamos. Nós achamos que nós não somos capazes de vencer, de superar algumas dificuldades, de vencer alguns obstáculos. Ainda entendendo que Deus que nos sustenta, ainda entendendo que Deus é que nos empurra, que nos alavanca. Nós encucamos, nós ficamos arrazoando sobre dificuldades. Eu não consigo vencer determinadas barreiras. Olha, eu não consigo transpor determinadas dificuldades. Não consigo superar alguns obstáculos. Existem muralhas que para mim são insuperáveis. Mas essas informações são incongruentes quando eu digo que Deus é comigo. Quantos estão entendendo? Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, na parte B, vai dizer assim, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Todos os pensamentos, irmão, que sejam contrários à palavra do Senhor, todos os pensamentos que vagueiam na nossa mente, nós precisamos pegar esses pensamentos, dar uma ordem para ele, cala-te, e levá-los cativo ao trono de glória, aos pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Porque o que vai valer no final das contas, irmãos, é aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Amém? Então, nós precisamos mudar a visão. E nós contamos para nós mesmos mentiras que até parecem que são verdades. Olha, eu não consigo fazer uma faculdade, hoje está muito difícil. E nós acreditamos nessa mentira que nós contamos para nós mesmos. Porque se, irmãos, aproximadamente, acho que por volta de uns 15 anos, eu acho que um pouco menos, que está muito fácil entrar na faculdade. Eu acho que em torno disso, 15 anos, é muito fácil entrar na faculdade.
Mas você se esconde atrás de uma mentira. Ah, eu não consigo, é muito difícil, tudo é muito caro. Não, não é caro, você que é preguiçoso. Você que não corre atrás, é uma mentira que você conta para você mesmo. Que hoje é muito simples, irmão, vai prestar um Enem, você faz faculdades excelentes, faculdades públicas aí, irmãos, sem pagar nada. Mas basta você correr atrás. Então essa é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, nós nos sabotamos. Ah, eu não leio a Bíblia porque as palavras são muito difíceis, pastor. Irmãos, hoje tem N linguagem. Tem essa linguagem que eu li aqui, que eu fiz questão de ler, que é a mensagem, que é muito fácil de assimilar. Então a discussão, eu não entendo, irmãos, é uma preguiça também. Porque se você quiser, você vai lá e compra uma Bíblia, a mensagem. Hoje não precisa nem comprar, baixa no celular. No meu celular tem praticamente todas as versões de Bíblia. Eu te passo o aplicativo. E palavras de fácil assimilação, então são desculpas. Olha, eu não consigo, até tento emagrecer, mas eu não consigo porque o meu organismo é muito lento. Então nós começamos a colocar um monte de desculpa, irmãos. Nós começamos a colocar um monte de coisa que nós mesmos acreditamos. Nós estamos nos auto-sabotando, mas nós acreditamos nessas mentiras que nós contamos para nós mesmos, e nós mesmos acreditamos. E quando nós acreditamos nas mentiras que nós contamos para nós mesmos, nós estamos colocando Jesus de lado com as suas certezas, convicções e a palavra dele. Quantos estão conseguindo entender? Então, queridos, nós precisamos parar de nos auto-sabotar. O meu casamento é ruim, afinal, todo o casamento da minha família é assim mesmo, então é normal. Não, não é normal. Você acredita nessa mentira, e você vive essa mentira porque você acredita. Porque você acredita, isso vai te fortalecendo, vai fortalecendo as suas convicções. Porque você é aquilo que você acredita. Se você acredita em Deus, você é filho de Deus. E nós declaramos aqui que nós somos filhos de Deus. Amém ou não amém? Fala para quem está falando, não fica com essa cara estranha não, porque o negócio vai ser assim hoje. Porque nós, já falei isso, eu estou cansado de falar isso, nós temos a síndrome de Gideão. Abra aí em Juízes 6, capítulo 15. Juízes capítulo 6, versículo 15. Juízes capítulo 6, versículo 15 vai dizer: mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da família. E quantas vezes nós falamos isso? Ai, mas eu não sei fazer nada. Quantas vezes você já falou isso? Ai, eu não sei fazer, eu não consigo fazer sem nunca ter tentado. É como que às vezes a gente nos doutrinamos a nossa mente, onde nós nunca experimentamos alguma coisa, e quando eu não gosto disso. Sim ou não? Ah, eu não gosto disso. Mas você nunca experimentou, nunca comeu. Eu tenho um filho que é bem assim. Nunca comeu, nunca experimentou. Não gosto. Eu não gosto. Mas como você sabe que você não gosta se você nunca comeu? Então nós, irmãos, e nós mesmos nos programamos para dizer: coitado de mim, eu não sei fazer. Gideão, Senhor, eu sou o mais fraco. Eu nasci para ficar escondido mesmo, para ficar aqui na caverna, para fazer coisa que não tem nada a ver. Senhor, a minha família, olha a minha família. Olha a minha família. E nós acreditamos nessas crenças, irmãos. E nós desprezamos o poder de Deus. Todas as vezes que nós acreditamos numa mentira que nós contamos para nós mesmos, nós estamos desprezando o poder de Deus, o poder de transformação, o poder de ressurreição de Jesus Cristo. Faz sentido para você? Sim ou não? Então dá uma melhorada na cara para mim, dá umas animadas para ministrar, porque você está me assustando. Então nós precisamos, irmãos, começar a entender e fala para quem está na sala: eu repreendo toda a síndrome de Gideão na sua vida. Porque Gideão, olha para você ver, irmãos, Gideão, ele está com uma programação, Gideão está com uma convicção: olha, eu sou o menos importante da minha família. Aí Jesus fala para ele assim: olha, certamente eu serei com você. Certamente eu serei com você. Não importa o que você pensa ao seu respeito, importa que eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza de quem você é. Eu sei do que você é capaz. Aleluia. Eu não consigo dirigir, mas você nunca quis aprender. Eu não sei dirigir, mas eu realmente não sei o que eu não aprendi. Sim ou não?
Não tem como eu querer saber alguma coisa sendo que eu nunca aprendi. Eu não sei dirigir. Sim, você já tentou aprender? Não, então, mas parabéns, você é normal. O anormal é se você o anormal é se você sabe dirigir, você está com medo. Aí uma outra coisa, mas se você, eu não sei dirigir, mas você aprendeu? Não, irmãos. Então nós precisamos sair desse lugar de, eu não sei, tudo dá errado para mim. Não precisa nem levantar as mãos, quantas pessoas já falaram isso. Tudo dá errado para mim. Existe a expressão que eu nunca entendo, essa coisa da bolacha do pacote. A mais importante, a última é primeiro, não entendo. Geralmente quando falam aqui que a última se sente mais importante, né? Então, eu sempre sou a primeira bolacha do pacote. Faz sentido? É assim? Deleta essa parte. Fala para quem está do seu lado, você não sabe o potencial que você tem em Deus. Sabe por quê, irmãos? Olha o que o texto diz esse texto que nós lemos, Isaías 41, olha, mas você é meu servo, você é meu primeiro escolhido. Aí fala assim, eu trouxe você de um mundo inteiro, eu chamei você dos cantos mais obscuros da terra, eu escolhi você. Fala para quem está assim, parabéns, você é escolhido pelo próprio Deus. Irmãos, isso é motivo de glorificar, eu não sei lá. Não ficar com essa cara que você está. Isso é motivo de ser obrigado. Porque o Senhor me escolheu, apesar de mim, apesar dessa cara estranha. Deus nos escolheu, queridos. Então não tem como você falar assim, olha, Deus é comigo. Não tem como você falar assim, olha, Deus é comigo. Mas você se auto-sabota. São incongruentes, como eu falei, não se completa. Se Deus é com você, você pode. Fala para quem está do seu lado isso. Libera essa palavra para ele. Se Deus é com você, você pode. Aleluia. Segundo ponto, se Deus é com você, por que você culpa tantos outros? Se Deus é com você, se Deus é contigo, por que você culpa tantos outros pelo seu fracasso e pelas suas próprias escolhas? Olha para quem está assim, nossa, agora ficou estranho. Se Deus é comigo, por que eu tenho a mania de culpar os outros pelos meus fracassos? Por que eu tenho mania de culpar os outros pelo aquilo que eu escolhi? Porque a nossa vida, irmãos, são pautadas nas escolhas que nós fazemos. Embora haja muitas sugestões, nós somos muito sugestionados, a decisão final sempre é sua. Você que escolhe, você não é obrigado. Salve quando é menor de idade, né, Paula? Assim a gente obriga algumas coisas. Mas geralmente, as nossas escolhas são porque nós queremos. Nós escolhemos, nós decidimos. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Assumir as responsabilidades das suas escolhas. E parar, irmãos, pelo amor de Deus. Nós precisamos, como filhos de Deus, nós precisamos parar de nos colocarmos no lugar de vítimas. Porque nós não somos vítimas, nós somos filhos de Deus. Então chega de vitimismo, chega de... Para! Somos filhos de Deus, irmãos. E a história de Deus, para o nosso respeito, não é, profeta Lide, uma história de vítima, onde nós somos vitimizados. A história de Deus ao nosso respeito não é coitadinho dele, olha, ele está sofrendo tanto, olha o que fizeram para ele, coitado, não. A história de Deus ao nosso respeito é, apesar de tudo, levanta, se posiciona, porque eu sou contigo. Sim, há o tempo de chorar, sim, há o tempo de refletir sobre algumas coisas, mas nunca é tempo de se vitimizar. Principalmente quando nós nos colocamos num lugar de vítima, por consequência de escolhas que nós mesmos fazemos. Amém? Ninguém que serve a Deus é vítima. Em tese, não deveria ser. Gênesis 3, versículo 6, vai dizer assim. Uma história que todos conhecem, mas é bom ler porque nem todos conhecem. Todos conhecem, mas nem todos conhecem. Quando a mulher observou, a mulher, está falando de Eva, que a árvore realmente parecia agradável ao paladar,
muito atraente, eu estou no versículo 6, aos olhos, e além de tudo, desejável, para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, que estava em sua Aí já estou no versículo 6 ainda. E ele igualmente comeu, no versículo 11. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou-me o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E nós temos a síndrome de Adão. Nós comemos tudo que nos é oferecido e depois nós queremos transferir a responsabilidade. Presta bem atenção no que eu disse. Nós comemos tudo que nos é oferecido. Eva, ela ofereceu o fruto a qual Adão sabia que não poderia comer. Ele comeu o fruto porque ele quis. Diga, ele escolheu. Ele escolheu comer, sabendo que não deveria. E geralmente é assim que nós nos colocamos em situações de vítima. Nós fazemos escolhas erradas, não sabemos escolher e sofremos por isso. Mas o nosso mecanismo de defesa, o nosso mecanismo primário de defesa faz com que nós culpemos as outras pessoas. A culpa é sua, está dando errado porque é você. Não é você, não é você, não é você. Conhece esse disco? Nós não assumimos responsabilidades. Nós falamos, não, a responsabilidade é minha. Eu assumo isso. A nossa tendência natural é transferir responsabilidades. Nós, biologicamente, fisiologicamente, nós já nascemos com a síndrome de Adão. De transferir responsabilidade, de nunca assumir nada. E de ficarmos chorando pelo canto. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Assumir a responsabilidade pelos nossos atos, irmãos, é o primeiro passo que nós temos que dar para nós, para que de fato possamos viver um recomeçar em Deus. Para mim recomeçar, eu preciso assumir a responsabilidade, é comigo. Diga assim, é comigo. O ambiente, as pessoas, elas influenciam o nosso comportamento, sim. Eu vou repetir. O ambiente, as pessoas que nós nos relacionamos, elas influenciam sim o nosso comportamento. Há um estudo que diz que nós somos a somatória das cinco pessoas que nós mais caminhamos, né? Porém, irmãos, o que determina o que nós vamos ser de fato são as nossas escolhas. O ambiente, as pessoas nos influenciam, mas nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Aleluia? Faz sentido? Embora sejamos influenciados, e todos nós somos de alguma forma influenciados, o que vai determinar realmente a minha caminhada é aquilo que eu escolho, é aquilo que eu determino, é aquilo que eu desejo. Faz sentido? Então, mas só que nós entramos nessa questão de Adão. Nós comemos e falamos assim, por que você me ofereceu isso? Eu estou de dieta. Eu estou de jejum, pastor. Por que você me ofereceu isso? Eu estou de jejum. Mas a culpa é dele? A culpa é minha que eu comi. Mas nós não somos assim? Sim ou não? Olha para quem está ao seu lado. E a gente é assim. Nós transferimos. E a primeira coisa que sacamos, não sacamos revólver, mas sacamos o dedo. É você, a responsabilidade é sua. Você que fez, você que não sei. Você que fez, você que não fez. Você que foi, você que não foi. É muito difícil nós assumirmos, não, eu que não fui, eu que fui, eu que fiz, eu que não fiz. Então não adianta, irmãos, nós dizermos que Deus é conosco e culpamos tantas pessoas pelas nossas escolhas. Assumir a responsabilidade das ações que fazemos nos permite corrigir erros, superar limitações, vencer os traumas e nos colocar como protagonista da nossa própria história. Afinal de contas, Deus é conosco. Amém? Tem situações, irmãos, que eu vou romper, que você só vai romper se e somente se nós assumirmos as responsabilidades. Seja aquele que fala assim, deixa comigo, eu resolvo. Seja aquele que põe um final da discussão, assuma a responsabilidade, porque senão, irmãos, nós vamos ficar naquela que vai, aquela ping-pong.
Para lá e para cá. Não comigo, porque eu sou bom, ninguém ganha de mim. Mas assim, pega um carinha ruinzinho. E vai. vai. E aí fica naquela. Assume a responsabilidade e para. Fala assim, peraí, tudo bem. Vou assumir a responsabilidade. Porque eu quero é mudar a situação. O que eu quero é que seja diferente. Por quê? Deus é comigo. Então Deus vai me dar o suporte necessário para que eu vença essa situação. Deus vai me dar o suporte necessário para que eu gerencie essa situação, para que eu entenda essa situação, para que eu discirna essa situação. Afinal de contas, irmãos, Deus em mim é tudo. Amém ou não amém? Fala para quem está do seu lado, se Deus é com você, fale não, pergunte, né? Se Deus é com você, por que você não assume? E vive culpando os outros? Foi você que escolheu. É ou não é? É ou não é? Nós escolhemos, irmãos. Nós estamos chegando num tempo, os pastores, que daqui a pouco vão chegar e fazer assim, nossa, por que você foi fazer meu casamento? Por que você fez meu casamento? Pastor, oxe, mas não foi você que quis, é ou não é, pastora? Vai chegar esse tempo. Pastor, quero tirar satisfação com você, pastora Josi. Por quê? Por que você fez meu casamento? Mas não foi você que escolheu? Mas não foi você que escolheu, irmãos? Sejamos responsáveis pelas nossas próprias escolhas em todos os pontos, em todos os aspectos. Estou falando aqui de questão de sentimental, mas espiritual, profissional. Às vezes você está trabalhando num lugar, você não gosta, e você chega para você e fala, por que você me deu emprego? Por que você me contratou? Nós somos assim, irmãos. Nós queremos transferir a responsabilidade sempre. Nós somos assim, nós vamos corrigir isso. Nós talvez tínhamos pensamentos assim, mas nós somos filhos de Deus. E hoje já está havendo aqui uma transição. Está havendo uma mudança aqui, amém? Fala para quem está, para de comer tudo que é te oferecido. Próximo ponto. Se Deus é com você, esse aqui é bem profundo, hein? Se Deus é com você, por que você ofende tanto a grandeza de Deus? Sabia que nós ofendemos a grandeza de Deus? Se Deus é com você, por que ofendemos tanto a grandeza de Deus, se comportando como que se não fosse possível Deus fazer? Entenderam? Se Deus é comigo, se Deus é com você, por que nós ofendemos tanto a grandeza de Deus, a ponto de pensar que Ele não pode mudar, Ele não pode manifestar, Ele não pode atualizar talvez, Ele não pode transformar as impossibilidades em possibilidades? Às vezes nós somos assim, irmãos. Nós declaramos que Deus é conosco, amém? Nós olhamos o teatro aqui e falamos, meu Deus, que lindo, Jesus não caiu, foi forte demais. E nós cremos no poder de Jesus. Nós cremos no poder de Jesus. Sim ou não? Mas nós cremos na vida dos outros. Nós cremos que Deus pode fazer na vida da Maiara, na vida da Liliane, na vida da pastora Kétila. Nós não acreditamos que Deus pode tornar o impossível possível nas nossas próprias vidas. Amém ou não amém? Nós olhamos aqui como é o nome dela, Jesus? Camila, outrora tímida, agora aqui, expressando a palavra com tanta naturalidade. Deus faz só na vida da Camila, porque a minha timidez ninguém vence, irmãos. Nós nos auto-sabotamos. Nós olhamos aqui o Luiz Guilherme, nem parecia o Luiz Guilherme, voz de trovão. Porque Deus faz, irmãos, quando nós cremos. O Renan, então, ontem quase que eu peguei o óleo que eu acreditei. Porque Deus faz, queridos. Mas por que, irmãos, eu tenho convicção, eu vou falar isso, eu vou me atrever a dizer isso. Eu tenho convicção que todo mundo aqui acredita que Deus pode fazer. Mas por que nós duvidamos que Deus pode fazer quando a situação é para nós? Porque se nós tivéssemos tanta certeza que Deus poderia fazer, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você dorme. Você não fica, ai meu Deus, e amanhã, Senhor?
Se você tem tanta convicção que Deus pode fazer, você não fica, puxa vida, como é que vai ser? Vou chegar em casa, tá aquela desgraça lá. Nós acreditamos de forma teórica, eu tenho falado isso, não de forma prática, e Deus pode fazer, irmãos. Então nós ofendemos a grandeza, a soberania de Deus, quando nós achamos que Deus não pode fazer essas coisinhas do nosso cotidiano, não desprezando a sua particularidade. Conseguiram entender? Mas nós desprezamos o senhorio de Deus. Porque quando nós lemos a palavra, e foi bem representada aqui, olha, Jesus cura cego, Jesus curou a mulher de fluxo de sangue, Jesus, ele curou o endemoniado, ressuscitou a filha da mulher, deu uma oportunidade para adúltera, o papel, só o eu não entendi, era o quê? O coxo, aí, Deus faz, e nós visualizamos, né, na nossa mente, peraí, Deus pode fazer, mas quando chega, sabe, no momento onde nós pensamos, refletimos sobre a nossa própria realidade, nós colocamos interrogações, é verdade ou não é? Nós acreditamos que Deus pode fazer, mas quando chega para nós colocamos interrogações, nós entramos em queixumes. E nós precisamos, irmãos, aprender como Maria, eu sempre falo isso, nós não devemos idolatrar Maria, reverenciar Maria, mas nós devemos aprender com Maria, mãe de Jesus, porque essa mulher nos ensina muito. Abra em Lucas, joga aí, Jeff, no telão, Lucas 1:31, se tiver na NVT, se tiver essa versão, melhor ainda. Eis que o anjo fala para Maria: ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Aleluia. Vou ler aqui, Jesus. Deixa eu ler aqui na versão NVT. Lucas capítulo 1, versículo 31, a partir de. Vai dizer assim: ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. 34, Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com uma sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Versículo 36, além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Versículo 38, que é a chave. Maria disse: sou sua serva, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Maria, irmãos, ela recebe, tem uma visitação. Maria é virgem, recebe uma promessa, uma palavra, uma liberação, que assim, no mínimo, a deixaria confusa. Peraí, como que eu sou virgem, nunca tive uma relação, como que eu vou gerar? Como que eu vou engravidar? Aí o anjo explica tudo para ela, e ela fala assim: amém. Ela pergunta: como que vai ser isso? Aí o anjo explica, ela fala assim: amém, eu sou a sua serva, seja conforme você está falando. Irmãos, crer no sobrenatural. E o anjo, para dar uma pitada, fala assim: olha, sabe aquela sua parenta lá, a Isabel, que também, ela era estéril, ela está grávida também, já tem 6 meses. Já tem 6 meses que ela está grávida. Então, assim, Deus faz, queridos. Fala para quem está do seu lado: confia no Senhor, porque Ele faz. Nós precisamos focar, irmãos, em uma coisa: Deus do nada faz tudo. Deus do nada faz tudo. Deus não precisa, irmãos, de ferramentas. Deus não precisa de coisas humanas para materializar um milagre na minha vida, na sua vida. Deus não precisa racionalizar nada, irmãos, para fazer. Do nada Deus faz tudo. É só você ler Gênesis. Do nada Deus faz tudo. Se você tiver enfermo, vai ajudar um pouco. Não ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda.
Mas vai ajudar você a entender, irmãos, que Deus pode fazer. Que quanto mais fé eu tenho, mais eu entendo que Deus pode fazer na minha vida. Quanto mais fé eu tenho, mais eu entendo que não existe impossível para Deus operar. Não existe impossibilidades para Deus. Você crê nisso de verdade? Então faz uma cara de quem tem fé. Fala assim, eu creio. Não, essa cara não, a cara de quem tem fé. Faz uma cara de quem tem fé. Nós precisamos ter fé e crer, irmãos, que Deus pode fazer, que Deus pode, sabe, mudar. Olha, irmãos, entra na história. É bom a gente entrar na história. Olha a Maria. Olha a situação de Maria, irmãos. Olha a situação de Maria. Recebe uma visita noiva. Está para casar, parece um anjo. E fala assim, olha, você vai ficar grávida. Irmãos, pensa, profeta Vanessa, na confusão da cabeça. Só que ela levou os seus pensamentos cativo a Cristo. E falou assim, olha, amém. Está aqui a sua serva, faz aí conforme a sua vontade. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Fala para quem está do céu, você não precisa entender, basta ter fé para viver. Se Deus é com você, fala para quem está, se Deus é com você, por que você não acredita que Deus pode fazer? O que ele respondeu? Se Deus é com você, irmãos, por que você acredita que as coisas têm que ser do seu tempo, do seu jeito, do seu modo? Se você fala assim, olha, Deus é comigo, Ele que me fortalece, Ele que me sustenta, Ele que provê, Ele que me dá forças, Ele que é tudo em mim. Se Ele é tudo, por que tem que ser o tudo seu? Se Ele é o meu tudo, por que precisa ser tudo do meu jeito? Se nós cantamos agora que o amor dele está ganhando forma em nós, e eu vou me esvaziar. É lindo cantar isso. Me esvaziando, eu me vejo esvaziando, assim ou não? Eu me vejo me esvaziando. Só que daqui a pouco, quando Deus manda eu fazer alguma coisa, aquele esvaziamento volta tudo. Não, Senhor, é do meu jeito. Tem que ser do jeito que eu quero. Você conhece alguém assim que se não for do jeito dele, está errado? Hein, pastor? E como que nós, irmãos, estou falando agora num relacionamento vertical, nós para com Deus, como que nós podemos afirmar que Deus é o meu tudo? Deus é o meu tudo, Senhor, eu faço a tua vontade, eu sou teu servo, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Quando você falar envia-me, Senhor, cuidado, irmãos. Envia-me, Senhor. Senhor, eu faço a tua vontade, eu faço o que o Senhor quiser, Senhor. Mas, quando de fato, na hora do vamos ver, nós queremos que seja da nossa vontade, do nosso tempo. E se Deus não faz nada no nosso tempo, já ficamos de birra, já ficamos bicudo, já não vou mais para o culto, já não vem no culto, vem um sim ou um não. Deus não está fazendo, aí eu não vou. Por quê? Olhe para quem está, vê se ele é birrento assim. Porque nós falamos, irmão, Senhor, Deus é comigo, Ele que me fortalece. E é lindo isso, é uma expressão que eu falei no início. É uma verdade que fala ao meu respeito, ao seu respeito. E nós precisamos entender o seguinte, o texto diz em Isaías 41, que Ele que nos escolheu. Aí nós ficamos na falsa informação que eu que escolhi Jesus e está do meu jeito. Mas não é assim, irmãos. Foi Ele que nos escolheu. Então existe um tempo e um modo correto para Jesus operar. E Ele faz do jeito dele. Deus tem a forma dele fazer as coisas. E o nosso tempo de ignorância precisa ser ceifado. O nosso tempo de ignorância precisa, ser literalmente esvaziado. Nós precisamos entender que se eu declaro que Deus realmente é o meu Senhor, é o meu Salvador, as coisas precisam parar de ser feitas do meu jeito, do meu modo. Porque as coisas que outrora, que hoje nós achamos certo, amanhã já achamos que não é tão certo assim, é ou não é? As coisas que nós temos convicção, que hoje é certo, não, essa é a maneira certa de fazer. Hoje a gente vai, aí à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos mudando, nós vamos evoluindo, e graças a Deus por isso. Eu lembro que quando eu era criança pequena em Jundiapeba, não faz muito tempo, uns 12, 15 anos mais ou menos,
tinha muita cobra, lembra disso, pastor? Jundiapeba tinha muita cobra. Mas muita cobra, lembra disso, pastor? Mas tinha muita cobra. E havia uma lenda urbana que não pode ver uma cobra que vai matando. E tem que pisar na cabeça, porque senão ela ressuscita. Então não podia ver uma cobra, irmãos. E Jundiapeba tinha muita cobra, é sério. Quem que é jundiapebense raiz aí? Tinha muita cobra. Mas via uma cobra, irmãos, era tipo como se fosse fantástico, uma reportagem. Vinha gente com facão, com enxada. Por quê? O negócio era arranca a cabeça dela, e às vezes era uma cobrinha tão... E eu particularmente cresci tendo essa crença, uma cobra, viu uma cobra, não sabe se ela é, como é que fala? Peçonhenta, não peçonhenta. Chega matando. E assim, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, e vamos ver que não é bem assim. Hoje eu não mataria uma cobra, até porque eu... Mas sabe, a gente vai evoluindo, irmãos. Aquilo que outrora nós achávamos que era certo, o tempo vai passando e nós começamos a mudar a nossa visão. Isso acontece ou não acontece? Porque nós, irmãos, nós não temos convicções enraizadas, mas Ele tem, irmãos. Aquilo que Ele diz é ontem, hoje e lá na eternidade vai ser a mesma coisa, porque os valores dele são imutáveis. Amém? Então, irmãos, nós estamos em simbiose com Ele, nós estamos fundidos com Ele, existe uma fusão, nós somos interligados com Ele. Amém ou não amém? Nós somos filhos de Deus, mas aí nós falamos assim: olha, Deus é comigo. Eu estou falando aqui, pastor, estou tentando lembrar uma música que fala que Deus é comigo, mas só que meu cérebro está meio lento. E porque nós cantamos, irmãos, e nós choramos, né? Não choramos? Nossa! Mas a realidade nossa não é congruente com aquilo que nós declaramos. O pastor Alessandro, o filósofo Alessandro, ele sempre fala isso. Olha, vocês já analisaram a letra daquilo que vocês estão cantando, daquilo que vocês estão fluindo aí no Espírito, mas aí é um momento de adoração, amém, por isso, e esse momento deve ser sim intenso, pelo amor de Deus, eu não quero aqui cercear o seu direito de chorar, de pular, de escorrer, nada, não quero cercear isso, mas estou falando que a nossa história com o Senhor tem que ser coerente, tem que ser congruente. Aí nós cantamos, Deus é comigo. Gente, me ajuda a lembrar uma música que Deus é comigo, vai. Vai. Isso aí não gostei não. Deixa pra lá. Ó. Péssimo isso. Aí, querido, o que acontece? Nós, pastora, só que a gente fala assim, olha, Deus é comigo. Mas quando Deus fala assim, olha, amém. Nossa, que lindo ver você adorar desse jeito, que declaração. Mas faz isso para mim, Senhor. Não, Deus. Está filmando. Não, Deus, tem que ser do meu jeito, tem que ser, sabe? Porque assim, ó, a realidade. Está preparado para ouvir? Quantos estão preparados para ouvir? Só vou falar assim, o que é? Irmão, quanto mais tempo nós temos com Jesus, de intimidade, mais mudança Ele tem que promover em nós. Amém? Então, se você tem 10 anos com Jesus, e tem alguém que tem 2 anos com Jesus, e essa pessoa, Deus está moldando, e você continua o mesmo dinossauro, tem alguma coisa que está errada, e não é com Deus. Porque essa caminhada com Jesus é uma caminhada de transformação. Amém, irmão? Não de conformação. Vou sair um pouco aqui. A gente agora tem uma mania de a gente vai para a igreja porque não tem o que fazer, eu vou para a igreja. Aí, amiga, vamos lá na igreja? Para quê? Vamos lá só. Sabe, irmãos, e Deus tem que produzir em nós mudança, pelo amor de Deus. Mudança. Nós precisamos entender, peraí, eu sou filho de Deus. Deus é comigo, e o fato de Deus ser comigo exige de mim algumas restrições. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Agora eu ando com Cristo, eu preciso agora filtrar, eu preciso agora discernir algumas coisas. Tem coisas que é lista para Ele, mas para mim não convém mais. Amém? Vamos voltar aqui, porque você fez uma cara, então. 2 Reis capítulo 3, abre aí.
2 Reis, capítulo 3, versículo 10. Ainda que você tenha que aceitar Jesus em todo culto. Irmãos, venha com Jesus com venha para um culto, para um ambiente, para uma congregação de adoração com o intuito: eu preciso agradar a Deus, eu preciso me descobrir em Deus, eu preciso que o Senhor me aponte o que eu preciso me esvaziar. Eu conheço o Anderson desde os 13 anos, pelo menos dos 13 até os 20 anos, ele aceitou Jesus pelo menos umas 50 vezes. Muito mais. E sempre chorando. Sempre chorando. Irmãos, o importante é você conectar com Jesus. Eu vejo ali os meninos ali, ó, glória a Deus, posicionados, firmes. Deus tem um projeto para a vida de vocês. Algum profeta aí fala para quem está, para esses meninos aí, ó, Deus tem um propósito na vida de vocês. Amém, Tony, mentor? Por isso que o Tony discipula ele, está... Aleluia. Tony é benção demais. 2 Reis, capítulo 3, versículo 10. Se Deus é com você, porque você acredita que as coisas têm que ser a seu tempo. 2 Reis, capítulo 3, versículo 10. Então o rei de Israel, está falando do rei Jorão, exclamou: ai de nós, será que o Senhor reuniu os 3 reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Está falando aqui do rei Josafá de Judá e do rei de Edom, que não tem o nome. Então eles estão ali, Jorão mesmo, ele pede ajuda para Josafá para enfrentar os moabitas. Eles estão caminhando ali, numa caminhada de 7 dias, estou contextualizando aqui, estão numa caminhada de 7 dias e acaba a água, não tem água para eles beber, não tem água para o exército, não tem água para os soldados. E Jorão, ele fala assim, olha, aí entra no versículo 10, ai de nós, será que o Senhor reuniu aqui, nós 3 aqui, para nos entregar para os moabitas, para nos matar? Então, esse espírito de Jorão, irmãos, é aquele que não sabe entender o tempo de Deus, a oportunidade de Deus, e só reclama. Não olha para quem está do seu lado não, para não confundir. Josafá, aí ele vai assim, não, Josafá, aquele que tem, sabe, esse vínculo, essa ligação parecida com Josafá, não, porque ele confia em Deus, Deus é comigo. Então, peraí, esse cenário aqui de seca, é a geografia oportuna para Deus fazer um milagre. Você entendeu? O cenário de escassez, irmãos, é o cenário ideal para Deus fazer um milagre. Aí Josafá, vamos começar a manifestar aqui, a mudar essa atmosfera aqui, porque Deus opera. Então vamos nos alegrar, chama o profeta, chama o tangedor, vamos fazer um culto aqui que Deus vai fazer um milagre. E Deus faz, irmãos. Depois você continua lendo essa história que é muito tremenda. Fala para quem está lá, Deus faz no tempo dele, no modo dele. Cinco, se Deus é com você, por que você desperdiça tantas oportunidades que Ele te dá? Se Deus é com você, irmãos, por que você desperdiça tantas oportunidades que Ele te dá? Eu gosto muito da história de Davi, irmãos, porque quando ele olha aquele gigante e está todo mundo fugindo ali, né? O exército inteiro fugindo, se escondendo. E eu gosto também de entrar na história, que a Bíblia vai falar que Saul era o mais altão, bonitão, né? Cara bonito, diz a Bíblia, um cara maior, onde o mais alto batia nos seus ombros, irmãos, o tamanho do cara. E ele também se esconde. Aí vem Davi, um pequeno, e vê aquele gigante, afronta aquele gigante, e ele não enxerga uma dificuldade, ele enxerga uma oportunidade. Ele não desperdiça a oportunidade. E quantos de nós, irmãos, a nossa trajetória, o nosso dia a dia, nós somos verdadeiros desperdiçadores de oportunidades. Porque, irmãos, Deus tem uma mania de querer nos abençoar. Deus tem essa mania de querer nos abençoar, e Ele oportuniza essas bênçãos, geralmente em dificuldades, mas que para nós são dificuldades, mas para Ele são oportunidades para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento. Mas nós olhamos as dificuldades com a nossa visão racional, falamos assim, é só uma dificuldade, mas Deus, puxa vida, olha, a oportunidade que eu estou dando para Ele, para crescer, para que Ele rompa, para que Ele voe, e nós olhamos só para a dificuldade.
Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. É assim. Deixa eu colocar um exemplo aqui vou colocar da Lili. A Lili dança aqui, a profeta Lid dança aqui. Aí 10 pessoas do universo, 10 pessoas. 9 chegam e falam assim, nossa Lid, nossa, você é abençoada, Deus usou você tremendamente. Nossa, que dança, as cadeias quebrou, aquele tamanquinho seu, meu Deus, que bênção. 9. E, poxa vida, ela fica feliz. Mas chega um e fala assim, nossa, aquele passo sempre é o mesmo. Aquele tamanquinho, não ouvi nem um barulhinho. Aí o que ela mentaliza, ocupa mais os pensamentos dela? Esses 9 elogios ou aquela crítica? Aquela crítica, irmãos. Fica ali, olha, fica ali, ó. Por quê? Porque a nossa visão, o nosso foco está sempre naquilo que não é para nós focarmos. Parece que nós somos projetados para olhar para a crítica. Ainda que recebamos 20 elogios, mas se alguém fala que, olha, nós focamos naquele alguém que nos critica, ou que nos pontua, que nos dá um feedback não tão favorável. Aí, irmãos, nós desperdiçamos a oportunidade. Talvez, vou contar um exemplo aqui, tá? Vou contar um exemplo aqui, vou usar 2 personagens aqui, vou usar o Eric. Lá nos primórdios, quando o Eric tocava violão, ruim, meu Deus do céu, ruim. Não, irmão, você é ruim, sabe, ruim. Aí teve uma reunião do louvor aqui, feedback. Vamos dar o feedback, vamos falar a verdade um para o outro, vamos. Aí falaram para o Eric, olha irmão, tem que fazer mais aula. O negócio está ruim. Mas não está ruim assim, aquele ruimzinho, está ruim que está ruim. E o Eric guardou naquele momento ele guardou aquilo, né? Nossa. Aí o Anderson chegava e falou, não, tem que dar oportunidade, não, é assim mesmo. A gente começa ruim, a gente vai evoluindo e tal. Se o Eric tivesse focado naquele momento, ele focou. Quem conhece o Eric sabe que ele guarda. Ele ficou. Mas depois eles construíram, irmão, porque nós valorizamos mais as críticas do que aquilo que nos potencializa. Volto a falar no início, nós valorizamos mais as nossas próprias críticas do que aquilo que o Senhor vê em nós para nos potencializar. Quantos estão entendendo? Então, finalizando, o que é ser cheio do Espírito? Deus é comigo, eu sou cheio do Espírito. Sim, eu sou cheio do Espírito. Mas o que materializa eu ser cheio do Espírito não são os sinais externos. O que potencializa, o que caracteriza de fato, olha, eu sou cheio do Espírito quando eu tenho convicções de que Ele me escolheu. Diga, Ele me escolheu. Irmão, se você tem essa convicção que Ele escolheu, você já é cheio do Espírito. Eu tenho convicção, eu sou cheio do Espírito quando eu entendo que Ele que me capacita. Você entende que é Deus que te capacita? Então, se você entende que Deus é que te capacita, você já é cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu sou cheio do Espírito Santo quando eu entendo que é Deus que me fortalece. Que a minha força vem dEle. Não é o que vai evidenciar que eu sou cheio do Espírito Santo, não é o fator externo. É muito mais eu entender que nas minhas fraquezas o Senhor me fortalece. Quando eu entendo isso, quando eu tenho convicção disso, eu sou cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu sou cheio do Espírito Santo quando eu tenho convicção plena que Deus que me ajuda, que me sustenta, que me provém. Não é mais uma vez o externo que vai provar isso, porque às vezes, irmãos, eu posso externar algumas características, mas dentro de mim eu tenho dúvida se Deus realmente é comigo, se Deus realmente me ajuda. Mas quando eu tenho essas convicções, olha, Ele me ajuda, o Senhor é o meu ajudador, Ele é o meu Senhor, irmãos, aí eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Quando eu entendo essas coisas, quando eu entendo, que a minha salvação vem de Jesus, irmãos, eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo. Quando eu entendo, eu preciso de Deus desesperadamente, irmãos, eu sou cheio do Espírito Santo. Quando eu desejo por Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Amém. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, os dons do Espírito Santo são outros.
Então, mas antes de qualquer coisa, eu preciso ter essas convicções em Deus. Sou amado de Deus. Sou amado, Ele me ama, Ele me escolheu. Ele que me escolheu. Você consegue lembrar quando que Jesus te escolheu? Você consegue lembrar? Quando foi que Jesus te escolheu? Foi Ele que nos escolheu, irmãos. Foi Ele que te escolheu. Eu consigo lembrar claramente como que Jesus me escolheu lá na minha casa. Ele que nos escolhe. Então quando Jesus nos escolhe, vem aqui, príncipe. Quando Jesus nos escolhe e nos abraça, nós já recebemos, já somos cheios do Espírito Santo. Nós já somos cheios do Espírito Santo. Quando Jesus, irmãos, nos recebe, Ele já nos enche do Espírito, Ele já nos enche da sua presença. Aí nós vamos exercitando essa confiança, essa capacitação, essa provisão, esse fortalecimento. Nós vamos experimentando coisas com Ele. Mas o Espírito já está em nós. Mas o Espírito já habita em nós. Aí à medida que nós já estamos cheios do Espírito, já somos cheios do Espírito, aí o Senhor fala para nós, tem muito mais. Aí nós começamos a fluir em dons espirituais. Alguns curam, outros profetizam, oram em línguas, e tantos outros dons. E tantos outros dons. Dons de ensinar, discernimento de espírito, e tantas coisas, e tantos presentes que nós ganhamos, irmãos. Ele nos escolhe, nos presenteia. Que amor é esse? Ele nos escolhe e Ele nos presenteia. Só Jesus faz essas coisas. Nós, quando Ele nos escolhe, nós estamos cheios de pereba, todo perebento, cheio de piolho. Eu vi hoje ontem na CBN que tem uma região que está com uma infestação de lá em onde é lá no Rio de Janeiro que teve o Petrópolis, lá está com infestação de piolho. Então nós chegamos, pastor, já todo piolhento. Aí Jesus vai tirando pente fino, vai tirando lende a lende. Quantos lembram disso? Não dá de louco, não. A mãe passava vinagre, colocava uma fralda de pano na cabeça. Fica aí, piolento. Ô Jesus, vamos focar. Você já teve piolho, não me olhar com essa cara, você já teve piolho. Então Jesus, Ele vai passando, olha, começa a dar coceira. Jesus, Ele vai passando um pente fino, irmãos, vai tirando, sabe, vai tirando as lendas, vai nos limpando, vai nos deixando bonitinho. Mas não é de uma hora para outra, é processos, e vai nos curando. E à medida que nós vamos nos expondo a Ele, nós que já somos cheios do Espírito Santo, Ele vai nos curando, porque Ele nos escolheu. Então Ele sabe aquelas feridas, Ele sabe aqueles traumas, Ele sabe aquelas dores, Ele sabe aquilo que nós carregamos. E quando nós vamos em direção a Ele, quando nós entendemos o convite, nós precisamos saber uma coisa: Ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo, cada detalhe Ele já sabe. Mas ainda assim, irmãos, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, todo piolento, todo perebento, Ele já chega nos abraçando. Nesse primeiro contato, sem reservas, sabe, sem resistência, Ele já chega nos abraçando. E nos abraça, aquele abraço forte, aquele abraço caloroso. E nós nos sentimos tão amados, nós nos sentimos tão protegidos. Aí é um ambiente perfeito para que o Senhor vá limpando, purificando tudo em nós. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou ler mais uma vez o Salmo 41, versículo 8. E lembre que essa palavra é para você. Mas tu, ó Israel, vou ler na outra versão. Mas você, Israel, é meu servo. Você é Jacó, meu primeiro escolhido, descendente do meu bom amigo Abraão. Eu trouxe vocês do mundo inteiro, chamei-os dos cantos mais obscuros da terra, dizendo a cada um, ouça Jesus falando: você é meu servo, está do meu lado, eu escolhi você, não o abandonei. Não entre em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar forças a você, eu o ajudarei.
você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Podem contar com isto. Todos que perseguiam vocês vão acabar lá fora, totalmente derrotados. Os que trabalham contra vocês acabarão de mãos vazias. No fim não terão nada para mostrar. Quando saírem por aí procurando seus antigos adversários, vocês não acharão ninguém. Não haverá nem sinal deles, nem mesmo uma lembrança. É isso mesmo, porque eu, o Eterno, seguro vocês pelas mãos e não vou soltar. Que lindo isso. Ele, o Eterno, nos segura pelas mãos e Ele não vai soltar. Meu Deus, como é lindo isso. E Ele não vai soltar. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós temos mais medo, nós precisamos entender que Ele está com as mãos grudadas com as nossas. Ele não nos solta. Naqueles momentos que nós nos sentimos mais despreparados emocionalmente, mais fragilizados, porque existem momentos que nós estamos tão fragilizados. Nesses momentos, irmão, nós precisamos ter uma convicção: as mãos deles estão com a nossa, e Ele não solta, e Ele sussurra aos nossos ouvidos, conforme Salmo 41, escrito, lido na Bíblia, a mensagem. E Ele fala para nós: não entre em pânico, não precisa ter pânico, porque eu estou contigo. Não precisa se assustar, porque eu estou contigo. Não precisa ter medo, porque eu estou contigo. E a voz dele nos encoraja, a voz dele é que nos fortalece. É essa expressão de amor dele que nos sustenta, que nos dá forças. Deus é com você. Fala para quem está ao seu lado: Deus é com você. Deus é com você. Deus te abençoe em nome de Jesus.